Nós estamos falando aí já há 5 semanas sobre esse tema. Realinhe o seu coração. Na semana passada, a gente ouviu uma mensagem que fala para a gente aprender a amar a si mesmo. A gente necessita aprender isso, porque a forma como nós amamos a nós mesmos, né, será a medida com que a gente vai amar o próximo. Então, se você tem amado você de uma forma meio suspeita, né, procurando coisas que aparentemente são boas para o seu coração, aparentemente fazem bem para você, mas no fundo elas são destrutivas, saiba que esse amor que você está tendo por você mesmo, ele não é leal com você, ele vai te destruir. A longo prazo isso vai ser muito, muito ruim. A gente lê bastante Provérbios 4, toda semana a gente tem lido, porque é muito importante que você entenda isso. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Acima da mente, guarde o seu coração. Acima do corpo, guarde o seu coração. Acima de tudo o que existe, tudo que tem relação com você, guarde o seu coração. Porque é o coração que vai definir o rumo da sua vida, para onde você vai. Ele está como motorista da sua história. O coração é muito importante. Sabe por quê? Porque o coração é o centro de controle do ser inteiro. Ou seja, o coração é o centro da nossa existência. Você quer saber o que te domina, o que vai dizer para você o que você deve fazer ou não? É o coração. É no coração também que reside a nossa identidade. É no coração que a gente encontra aquilo que nos define como pessoa, como indivíduo, como seres humanos. É no coração onde estão os nossos maiores anseios, os nossos maiores sonhos. É lá que eles nascem, crescem e às vezes se realizam e às vezes se frustram. Mas é no coração onde os sonhos brotam. É no coração o lugar onde guardamos aquilo que nós mais priorizamos e aquilo que nós mais amamos. Nossas famílias, né? Sempre dizemos, você mora no meu coração, você tem um lugarzinho guardado lá no meu coração. É o local onde reside o nosso propósito. Se você quer saber por que você existe, o que te faz acordar cada manhã, olhe para dentro do seu coração e você terá essa resposta. É no coração onde estão alocados todas essas coisas. E é lá onde nós depositamos os nossos sentimentos, a nossa força física e intelectual e toda a nossa vontade está no centro da nossa história, bem lá no coração. Como que está o seu coração? Pare e pense nisso. Eu queria até mostrar de uma outra forma, que o ser humano ele é feito desses 3 componentes. Coração aqui pode ser também traduzido como vontade, direcionamento, também com força. Isso eu já dei até um pouquinho, né? A força mental e a força física. O ser humano é feito de corpo também. E o ser humano também é feito de alma, de sentimentos, de coisas mais intrínsecas dentro da gente. Nós somos feitos desses 3 componentes. Um ser humano não pode existir sem algum desses. E olha só, o que significa amar, então, em outros termos? Amar é colocar bem ali onde está roxo, bem na intersecção das 3 coisas. Quando se junta coração, alma e força, você está amando de verdade e com inteireza do seu ser. Quando você ama com esses 3 elementos, você aprendeu de fato o que é amar. No entanto, é possível que a gente consiga amar de forma parcial, incompleta. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Coração e alma, e a força não está vinculada ao coração e à alma. É possível que o coração e a alma, ou outro exemplo, mas esse aqui, estejam envolvidos num mesmo propósito. E a força, todo o nosso empenho físico, toda a nossa força mental estar envolvida em outra coisa. É possível que os nossos sentimentos mais sinceros estejam voltados para Deus, que as nossas vontades mais profundas estejam em Deus, mas a nossa força, todo o nosso ímpeto, o nosso vigor não estão em Deus. É possível a gente ter tudo isso e estar envolvido em outra atividade. Infelizmente, é surpreendente, mas o nosso ser pode estar fragmentado.
o nosso amor pode ser incompleto. E eu posso dizer isso com base em 2 Crônicas, capítulo 25. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2, diz o seguinte: Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Então é possível, sim, nós depositarmos o nosso ser, o nosso coração, né, naquilo que não devemos. E amarmos de forma parcial. Aqui é um exemplo de um rei que fez o que Deus aprova, mas ele não fez com inteireza do seu ser. Ele não fez com o coração de verdade. Então eu faço essa pergunta para nós pensarmos. Essa aqui. Pelo que o seu coração bate? Qual é a razão de você acordar a cada manhã? O que te faz levantar cedo e, ficar feliz da vida porque você teve mais um dia? O que faz você ter sentido? O que te dá motivos para sorrir, para existir? Talvez você pense, nossa, eu acordo todos os dias cedo porque eu tenho que pagar as contas. Eu tenho que levantar cedo para pagar os meus boletos. É até uma razão lógica, boa até. Mas não deve ser a resposta correta. Não, eu acordo cedo porque eu tenho que cuidar das crianças, dos meus filhos, dos pequenos. Tenho que cuidar da minha empresa, tenho que trabalhar. Tudo isso é bom e você tem que fazer. Mas não deve ser a razão de você acordar todas as manhãs. Às vezes você pensa, não, eu quero uma saúde financeira, eu quero alcançar essa liberdade financeira, eu quero encontrar um amor romântico, eu acordo todos os dias procurando alguém que me entenda, que me ame. Tudo isso é bom, é legal, gente, mas não deve ser a razão de seu coração bater. Não é por isso, não deve ser essas coisas que fazem você viver, que te dê sentido e significado. Somente Deus tem esse poder. E somente Deus deve estar no centro do seu coração, aonde alma, aonde força e aonde vontade, coração estão envolvidas. Somente Deus merece isso. Então, gente, o tema de hoje vai ser esse: amor fraco e seus males. O que nós precisamos fazer para que o amor que nós sentimos por Deus pare de ser pequeno, pare de ser mirradinho, desnutrido e passe a ser um amor realmente forte, um amor que Ele merece. Gostaria que a gente pensasse nisso. Como que a gente pode reconhecer, então, um amor que é fraquinho? Como que a gente pode ver esse amor no dia a dia? Como eu disse, a gente pode se envolver muito facilmente com a nossa mente, com o nosso coração, mas a nossa força não está realmente voltada a Deus. O que eu quero dizer, às vezes a gente tem esse desejo de agradar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, mas a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue traduzir isso na nossa vida. A gente tem vontade, a gente tem sentimentos, mas a gente não tem essa força, esse engajamento na obra de Deus, na pessoa de Deus. Porque às vezes a gente pensa que servir a Deus é simplesmente algo espiritual. É algo transcendente, é algo que está fora de nós. Mas a verdade é que servir a Deus com todo o coração também é algo que está dentro de nós. É algo que nós fazemos aqui, nesse corpo que nós estamos agora vivendo. Se você quer adorar a Deus com todo o seu ser, você precisa envolver aquilo que você é. Eu quero que você olhe para a sua mão por um momento. A sua mão tem que estar a serviço de Deus. Não adianta você erguer as mãos como se fosse, nossa, eu vou alcançar os céus com minha alma. Você precisa trabalhar, você precisa se envolver, você precisa servir a Deus. Essa é uma coisa para a gente pensar. E as perguntas que eu vou fazer, eu faço para mim, gente, eu fiz para mim. Você vive pensando em Jesus como a pessoa que você mais quer agradar? Você já fez dele o seu mundo? Você já envolveu todo o seu corpo, toda a sua vida na vontade de Deus? Você já fez dele o seu Senhor? Você já fez dele o seu tudo? Existem pelo menos duas razões para que o amor seja fraco. A primeira é que nós realmente não queremos e nunca tentamos dar todo o amor que Deus merece. Há uma frase muito antiga que diz que nós
não somos tão santos, tão devotos, tão envolvidos a Deus, não por falta de oportunidade, não porque o Espírito Santo não fala mais aos nossos corações, mas porque, infelizmente, nós nunca tivemos a intenção de realmente ser cristãos genuínos. Muitas vezes o amor é fraco porque nós não temos a intenção de amar a Deus com toda a nossa força. Essa é muito séria. Se você parar para pensar, é bem possível que nós estejamos assim. Nós não depositamos toda a nossa força porque nós não temos vontade alguma de depositar nossa força em Deus, em amar a Deus. Mas existe uma segunda razão, e a segunda razão é mais sutil, porque nós não percebemos, mas é possível que nós realmente não percebemos isso. Nós não notamos que nós não estamos entregando amor a Deus com toda a força. Então nós estamos num ponto cego e nós precisamos ser alertados. Havia um discípulo, Jesus tinha um discípulo que ele estava num ponto cego. Ele pensava amar a Deus acima de tudo, inclusive com toda a sua força, ao ponto de morrer por Jesus. Mas ele não amava Jesus assim. Esse discípulo se chama Pedro. E é interessante as características desse discípulo, porque ele teve frases emblemáticas, icônicas, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só. Ele diz também mais: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Ele andou sobre as águas. Ele teve momentos marcantes na sua vida. Parece que ele tem uma fé forte, um amor forte, porque ele é um homem cheio de ímpeto, um homem assim que vai tomando as iniciativas. E de fato ele vai, mas infelizmente, o mesmo homem que disse isso tentou barrar Jesus de ir até a cruz. O mesmo homem que disse isso, a gente vai ver que também foi capaz de negá-lo 3 vezes. Porque embora Pedro fosse essa pessoa cheia de vigor, ele não nutria um amor a Jesus com toda a força. O amor de Pedro ainda era fraco e a gente vai ver isso agora. João capítulo 13, versículo 34 em diante. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Vamos lá? Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Vou falar aqui rapidinho. Por que Jesus fala sobre amarmos uns aos outros? Por qual razão Jesus coloca essa pergunta, esse mandamento, esse novo mandamento? No contexto que a gente vê, aqui Jesus ele faz um ato assim que parece sem sentido algum. Um pouquinho antes, Jesus toma uma toalha, os discípulos estão todos reunidos, é a noite mais terrível da vida de Jesus. Ele pega essa toalha e ao invés de dizer: olha aqui, Pedro, lava os meus pés. Pedro, lava o pé de Judas. Pedro, faça isso, faça aquilo. Não, ele simplesmente pega essa toalha e ele mesmo lava os pés desses 12 discípulos, inclusive aquele que o trairia. Ele pega, o Senhor do Universo, ele se curva e lava os pés enlameados daqueles discípulos, dos seus amigos que estavam prestes a abandoná-lo, desse amigo Pedro que estava prestes a negá-lo, e Judas que estava prestes a traí-lo. Então, Pedro é um desses discípulos que não compreende a atitude de Jesus. Ele diz: de forma nenhuma, Jesus, você vai lavar os meus pés. Que coisa mais estranha. Você não pode lavar os meus pés. E aí Jesus fala: olha, você ainda não entende o que eu estou fazendo, Pedro, mas você entenderá em outro momento. E de fato, ele haveria de entender depois o porquê Jesus está lavando os seus pés. E a gente também vai entender. Vamos continuar. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde vou? Vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Vamos continuar. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro, ele imagina que ele é capaz de qualquer coisa por Jesus, incluindo dar a sua vida por ele. Pedro é reconhecido dessa forma, mas embora ele seja proativo, ele tenha esse ímpeto, ele tenha essa força, a força dele não está sendo depositada na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Em alguns momentos mais tarde, ele demonstra onde essa força foi colocada, que ao invés de ser colocada em Jesus,
ele estava colocando essa força numa ideia. Ele estava colocando essa força em sua vida. Porque Pedro, ele vai agir. E a gente vai ver lá em João, capítulo 18, isso. Vamos continuar. Então, Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Pedro tinha uma espada, não uma toalha. Pedro tinha uma espada e não uma cruz. Ele disse: eu sou capaz de qualquer coisa por você, Jesus. Eu sou capaz de dar a minha vida por você. Cruz. Não, Pedro não era capaz de ir à cruz por Jesus. Jesus, eu sou capaz de tudo por você. Mas Jesus acabou de dizer: amem uns aos outros. Mas ele tinha, na verdade, era uma espada. Sabe por quê, gente? É mais fácil carregar uma espada do que carregar uma toalha. É mais fácil desembainhar uma espada do que carregar o fardo de uma cruz. É muito mais fácil Pedro buscar defender Jesus dessa forma do que simplesmente amar aqueles que estavam ao seu redor. Jesus, ele toma uma atitude baseada em suas emoções, nos sentimentos que ele tinha por um suposto Jesus que ele imaginava, mas que não era o Jesus a quem estava se revelando a ele o tempo todo. O Jesus que se revelava a ele dizia: ame uns aos outros. O Jesus que se revelava a ele dizia: eu tenho que ir para a cruz. E Pedro está tentando o tempo todo barrar Jesus. O tempo todo ele estava tentando se valer. Porque, em primeira instância, Pedro ele tem em mente que Jesus, ele é o que ele pensa ser. Pedro era um fanático, um louco pela religião e de um Cristo falso que ele mesmo imaginou, que ele mesmo fabricou. E ele estava disposto a matar por esse Jesus. Mas o Jesus que realmente se revela, o Jesus que estava diante dele, diz: Pedro, guarde a sua espada. Pedro, eu não preciso da sua espada. Eu preciso que você esteja apto a amar. Pedro, eu não quero que você desembainhe a espada, eu quero que você carregue uma toalha. Porque ele, infelizmente, tinha uma ideia errada a respeito de Jesus. Eu queria que você pensasse nisso. Que tipo de Jesus a gente tem imaginado? É um Jesus que sabe, precisa que a gente faça coisas por ele? Será que é um Jesus que nós servimos para ganhar coisas? Será que é um Jesus que nos faz simplesmente perder a cabeça? Porque Jesus, ele não quer nada disso. Ele não precisa das nossas espadas. Ele não precisa desse ímpeto maluco que a gente tem muitas vezes de querer agradá-lo com as nossas ações. Ele precisa que nós o obedeçamos. E obedeçamos com inteireza, com força. A força de Pedro estava envolvida em um Jesus inexistente. Então, mais uma vez eu pergunto: o que te move? O que faz você ficar acordado por horas e horas? O que te faz agir de modo automático como Pedro agiu aqui? O que te faz simplesmente falar: eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa a respeito? Porque o que quer que faça você se mexer, o que faz você se mexer automaticamente e imediatamente, é isso que controla você. Aquilo que te faz permanecer acordado por horas, aquilo que faz você pensar, aquilo que te impulsiona a fazer algo, a agir, é isso que você acredita que está o seu propósito. É aí que reside, talvez, o seu Senhor. E é algo muito sério para a gente pensar. Porque Pedro fabricou para si um ídolo, um Jesus falso, um Deus falso. E infelizmente deuses falsos nos impulsionam para longe do nosso propósito. Jesus disse: tome uma toalha. E mais para frente você será capaz de me seguir até a cruz. Mas Pedro acha que antes de qualquer coisa ele precisa de uma espada. E ele foge do seu propósito. E o propósito de Pedro e o nosso propósito é amar uns aos outros. Esse é o propósito que Deus tem nos dado. Ele quer que nós agimos, que a gente possa agir de acordo com Ele, com a vontade dEle. Vamos continuar. Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote.
Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então, um discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. Aqui já se passaram algumas horas. Logo após o Malco lá, o carinha que Pedro cortou a orelha, e os outros guardas pegaram Jesus e levaram ele. Pedro e esse outro discípulo, provavelmente João, que está descrevendo os relatos, estão seguindo Jesus à distância, e esse é o momento mais interessante, porque a gente vai ver de fato aonde o coração de Pedro também se permaneceu. Então essa moça perguntou a Pedro, essa moça que abriu o portão para ele: "Você não é um dos discípulos daquele homem?" "Não", respondeu ele, "eu não sou." Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: "Você não é um dos discípulos dele?" E ele negou, dizendo: "Não sou." Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: "Eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus?" Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. A força física e mental de Pedro ainda não estavam inteiramente comprometidas com Jesus, ao ponto de fazer aquilo que ele simplesmente agiu, ele simplesmente pensava. O amor dele não era Jesus. Jesus não era o seu bem mais precioso. A gente percebe nessa história que a pessoa mais importante para Pedro ainda era ele mesmo. Ainda era o seu bem-estar, o seu corpo, a sua vida. Então a pergunta mais importante para a gente avaliar é: aonde nós estamos depositando a nossa força? O que mais me importa na minha vida? O que faz com que eu diga: esse é o meu bem mais precioso? E aí você pode pensar: será que é o meu próprio bem-estar? Será que é o meu futuro? Será que é a minha família? Os meus pets? A minha escola? A minha universidade? Será que é minha namorada, meu namorado, meu esposo, minha esposa? Será que é meu trabalho? Será que eu fiz os meus filhos do bem mais precioso da minha vida? O que quer que veio à sua mente nesse momento? Este é o seu verdadeiro e maior tesouro. É isso que você mais ama na vida. Esse é o seu verdadeiro Deus. Se você dizer: é festa, eu quero curtir, eu quero aproveitar a vida, eu quero amar minha família, tudo isso é maravilhoso. Mas se isso foi a primeira coisa que veio ao seu coração, quando eu fiz essa pergunta: o que mais me importa na vida? E você pensar nessas coisas, então são essas coisas que se tornam realmente deuses para nós. Mas se nada veio à sua mente, você fala: não foi isso que veio à minha mente. Na verdade veio Deus na minha mente. Veio Jesus na minha mente. Eu tenho uma possível coisa que pode estar acontecendo. Talvez você não se sinta assim, isso até te faça sentir bem. Mas a gente acabou de ver que Pedro também pensava amar a Deus acima de tudo. Ele pensava que amava a Deus com força, que ele amava com inteireza. Porque infelizmente nós muitas vezes não conseguimos reconhecer os nossos amores. Nós não reconhecemos, assim como Pedro, que nossa força, o nosso comprometimento não está em Deus, mas está em qualquer outra coisa. Então Pedro, que pensava amar a Deus de todo o coração, teve esse baque de perceber que a sua força, tanto física quanto mental, não pertenciam a Cristo. Pedro preferiu a si mesmo. E aqui, gente, eu tenho aplicações chatas para fazer, porque realmente é assim que a Bíblia funciona. Ela fala com a gente e ela nos desafia a quebrar as barreiras das nossas próprias limitações. Porque quando Pedro preferiu a sua vida, há de nós pensarmos quando nós preferimos as nossas vidas. Nós dizemos que amamos a Jesus, mas sem mesmo sequer perceber o quanto antes nós já estamos negando Ele de alguma forma. E nós fazemos isso com muita mais frequência com os nossos corpos. Isso é muito sério. Queria que você pensasse o seguinte: o quanto você tem dedicado no trabalho da obra de Deus? Eu imagino que você viva uma vida missional.
que eu quero dizer com isso? Você viva para a glória de Deus, você vive em missão, você vive o tempo todo servindo as pessoas e glorificando a Deus com a sua vida, com o seu corpo. Mas se isso não é uma verdade, então nós preferimos a nós mesmos. Quando nós estamos mais dispostos a gastar horas extras no trabalho, mas não dedicar sequer 30 minutos para uma oração, para um momento de devocional, para buscar a Deus, então nós estamos preferindo a nós mesmos. Quando nós pensamos que com os nossos corpos nós podemos fazer o que quiser, que a boca é nossa, que as mãos são nossas, que os pés são nossos, que o corpo todo é nosso e pertence a nós, nós não estamos amando a Jesus acima de tudo, nós preferimos a nós mesmos. Quando nós pensamos que nós podemos agradar e nos esbaldar nos prazeres que estão dispostos aí no mundo e fazemos do que quisermos com nós mesmos, nós então preferimos, sim, as nossas vidas e não a Jesus. Existem muitas outras coisas que nós realizamos e preferimos a nós mesmos. Nós dizemos tanto que amamos a Deus com toda a força. Será? Pedro disse, eu estou disposto a morrer por você. E Jesus disse, morrer por mim? Eu acho que nós também precisamos repensar nisso. Nós precisamos repensar quando nós cantamos tantas coisas, quando nós dizemos tantas palavras. Eu tenho feito isso, essa semana eu percebi muito isso. Será que eu amo de verdade? E eu estou falando sério. Nós precisamos pensar nisso com profundidade. O quanto nós temos entregado nossas vidas, os nossos corpos para Jesus. O quanto nós estamos dando o nosso tempo para Ele. Nós maratonamos séries, nós gastamos tempo naquilo que nos dá prazer. E muitas vezes Jesus não é essa pessoa. Nós nem sequer conseguimos gastar algum tempo com Ele. Isso são coisas que, na prática, fazem toda a diferença. Na prática, revela o que está realmente no nosso coração e revela onde nós estamos entregando as nossas forças, onde nós estamos gastando as nossas energias. Revela quem está dominando essa área da nossa vida. Para isso, para a gente aprender a amar a Deus com toda a força, nós não podemos olhar para nós mesmos. Porque nós mesmos, já ficou muito claro, que não conseguimos amar a Ele dessa forma. Mas existe alguém que amou a Deus com toda a força do seu coração. E essa pessoa fez o seguinte. Em Lucas capítulo 22, há um relato dessa mesma história. E eu peguei só alguma parte que diz o seguinte. Então, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Se nós queremos aprender, de fato, a amar a Deus com toda a força, nós temos que olhar para Jesus. Quando Pedro olhou para o Senhor, e o Senhor olhou para ele, e Pedro olhou de volta para ele, para Jesus. Então ele percebeu o que é de fato um amor profundo, um amor comprometido, um amor forte. Quando ele olhou para Jesus, ele viu o amor mais forte que existe. O amor mais decidido, resoluto e firme que pode existir em toda a terra. Jesus se fez como um de nós. E Ele nos amou até o fim. O Evangelho de João diz que Ele se fez carne. E aquele termo carne significa que Ele se fez uma pessoa corruptível. Ele se transformou em alguém realmente que está apto à morte. Ele se fez como um de nós e sofreu no corpo tudo que nós, vivemos. Ele sofreu todas as nossas tentações. Ele sofreu a morte. A morte, por sinal, é a consumação desse ato de amor de Deus pelas nossas vidas. Quando Ele se encarna, Ele mostra isso. O amor não pode ser abstrato. O amor não pode ser algo que está no ar. O amor é palpável. Você ama quando abraça, você ama quando estende a mão, você ama quando fala de Deus, você ama dessa forma. O amor não pode ser, eu sinto o amor. Isso é importante você ter esse sentimento, mas o amor precisa ser traduzido em ações.
em ações que condizem com o amor. E Jesus é esse exemplo, tanto na toalha como na cruz, porque Jesus tomou a cruz em nosso lugar. E quando ele fez isso, ele mostra de forma mais cabal que ele nos amou até o fim. Ele nos amou com toda a força. E não simplesmente carregando a cruz, não simplesmente tomando chicotadas e outras coisas piores de tormento. Mas ele mostra isso, esse amor que vai até o fim, esse amor que é forte, carregando o pecado de todo mundo sobre si, carregando o nosso pecado de não sermos capazes de amá-lo com toda a força. Ele faz isso, e ele faz isso de forma deliberada, ele faz isso de forma espontânea, porque essa é a forma com que ele ama. E ele nos quer ensinar a amar dessa forma. E a pergunta é, de que forma nós temos então amado a Deus, amado o próximo? Será que nós amamos a Deus simplesmente dizendo, eu amo você, Deus? Ou agindo dessa forma? Ou agindo condizente com esse amor? Será que nós amamos dizendo apenas que Deus te abençoe, meu irmão? Vai com Deus, tá? Eu amo você. Ou quando a gente diz, vem cá, o que você precisa? O que te falta? Vem cá, eu posso te ajudar. Eu amo você sim, mas eu vou mostrar como que eu te amo. Sabe por quê, gente? É mais fácil dizer Jesus te ama do que dizer eu te amo. É mais fácil, olha para Jesus, olha o que ele está fazendo, do que olha, eu estou seguindo Jesus, me imite também. É muito mais fácil. E esse é o desafio que Jesus passou para os discípulos, tem passado para nós amarmos de todo o coração, de toda a força. Não simplesmente sentindo amor, mas dando amor. Jesus, ao entregar o seu corpo, mostrou isso, e nós também precisamos fazer isso. Assim como o sexo é a consumação de um casamento, a consumação de que nós amamos, se reflete quando nós agimos de acordo com esse amor. Quando nós amamos com o nosso corpo, com as nossas mãos, com a nossa vida. E olhando para Jesus, quando nós olhamos para Ele, nós vimos esse amor. Pedro olhou para Jesus e ele viu que o olhar de Jesus não era um olhar de quem diz, você não é de nada, Pedro. Eu percebi que você não me ama mesmo. Não é isso. Aquele olhar estava disposto a enfrentar a cruz para ele daqui a pouquinho. Você acha que Jesus olhou para ele discriminando ele? Jesus olhou para ele dizendo, eu sabia, mas eu te amo. E eu provo isso mais do que simplesmente com esse olhar. Mas eu provo isso com o meu corpo sendo totalmente entregue por você. E ele prova isso por cada um de nós também. Nós precisamos olhá-lo de volta. Ele está olhando para você. Jesus está aqui. Ele está olhando para dentro do seu coração. A pergunta que eu te faço é, você está olhando para Ele? Você está conseguindo olhar para Ele? Você consegue se lembrar do que Ele fez por você? Porque Pedro se lembrou das palavras dele. Mas Pedro também se lembrou de que ele disse que iria até o fim por cada um dos seus discípulos. Ele também tem olhado para nós. Ele é o modelo perfeito desse amor forte que nós tanto precisamos nas nossas vidas. Continuação da história de Pedro, para a gente pensar, não vai terminar aqui. Não termina no simplesmente, eu não o conheço, eu não sei quem é ele. O Evangelho de Mateus diz que ele pragueja, dizendo, nossa, não, ai Deus, eu sou um miserável se eu conhecer esse cara. Eu fico imaginando o que ele deve ter dito. Não. A história de Pedro não termina no eu não o conheço, mas termina dizendo, eu te sigo. E a gente vai continuar. Em João capítulo 21 diz o seguinte, depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Então,
Jesus disse, então, alimente minhas ovelhas. É muito interessante porque Pedro está na Galileia junto com os outros discípulos, e ele disse, eu vou pescar. Eles ainda tinham esse hábito de pescar. E aí, ele teve uma noite terrível, ele tentou pescar e não pegou absolutamente nada, nadinha. E ele já cansado, ele e seus amigos, já estavam quase puxando a rede quando um homem passa, à beira da praia e diz, ei, vocês já tentaram jogar do outro lado? E aí eles ficaram meio assim, não reconheceram quem era, mas jogaram. E quando jogaram, muitos peixes vieram à rede. E aí o João disse para o Pedro, é o Senhor. E o Pedro, involuntariamente ele pula na água, ele tira a camisa, ele pula na água e ele vai ao encontro daquele homem que disse, jogue do outro lado, e peixes vieram. E quando ele chegou, o que é mais interessante é que a refeição já estava pronta, o fogo já estava aceso, Jesus já estava comendo. Então veio essa história, essa parte da história, que depois da refeição, ali Jesus ele começa a corrigir o coração de Pedro, ele começa a realinhar o coração de Pedro. E ele faz isso fazendo as 3 perguntas. Ele realinha o coração de Pedro, a alma e a força, e ele fala, você me ama? A pergunta que Jesus tem nos feito é justamente essa. Você me ama? E ele não faz isso com o intuito de machucar Pedro. Ele não faz isso com o intuito de dizer, está vendo, Pedro, você não me ama tanto assim. Ele faz isso para corrigir os sentimentos de Pedro, para que as suas ações também possam condizer com esse sentimento. Porque Pedro tinha que aprender uma coisa. A resposta que Pedro tinha que entender é que ele deveria agir de acordo com o serviço. Porque Jesus pergunta, você me ama? E ele diz, sim, tu sabes que eu te amo. Então Pedro fala o que para ele? E Jesus fala o que para Pedro? Então, cuide das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. A forma certa de nós aprendermos a amar não é dizer simplesmente eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, mas é cuidando das coisas que Ele ama. Aprendendo a servir no nosso corpo e amar no nosso corpo aquilo que Ele ama tanto. Jesus disse, se você me ama, como você diz que me ama, então cuide. Cuide das ovelhas, cuide dos cordeiros, cuide de tudo que eu amo. Jesus, Ele quer isso de nós e Ele diz isso para nós. A resposta para nós alinharmos a nossa força, os nossos sentimentos, é o serviço. É o serviço. Porque, a princípio, antes de tomar a cruz, nós precisamos tomar a toalha. Antes de nós seguirmos Jesus até a cruz, nós precisamos aprender a servir o próximo. Essa é a resposta para o nosso amor ser forte. E aqui vai alguns exemplos de como esse amor tem sido demonstrado na minha vida. Algumas pessoas aqui têm me ajudado muito. Algumas com orações, mas outras indo até a minha casa e me ajudado com as minhas necessidades. Outras me ajudando com recursos. E isso tudo tem evidenciado, mais do que simplesmente uma ajuda ou qualquer outra coisa, mas o amor que essas pessoas têm por Deus. Mais do que o amor que elas têm por mim, mas o amor que elas sentem por Deus. Porque amar a Deus é amar o próximo. Nós servimos a Deus quando estendemos as nossas mãos ao próximo. Quando nós visitamos o enfermo, quando visitamos os oprimidos, cuidamos, do faminto, quando nós servimos aqueles que estão necessitados, dos mais pequeninos irmãos, nós estamos amando a Deus. E eu me recordo que quando minha mãe faleceu, um grupo de jovens que eu não conhecia, eu só conhecia uma pessoa daquele grupo de jovens, eles se reuniram, não sei como é que funcionou lá, mas eles se reuniram e eles foram até o velório. Foi muito marcante e eu digo para vocês que a oração que eles fizeram presencialmente comigo, quando eles impuseram as mãos sobre mim, quando eles me abraçaram, aquela oração deles me acompanha até o momento. Porque foi muito real a presença de Deus ali. Eu estava quebrantado, eu estava arregaçado, eu estava me sentindo completamente perdido e só.
Claro que todas as respostas não foram sanadas. É claro que o meu coração continuava doendo, mas, de alguma forma, aquele amor que foi traduzido em oração de pessoas que eu nunca vi na minha vida, aqueles rostos, aqueles abraços, aquelas palavras demonstraram para mim que amar a Deus é cuidar do próximo. Demonstraram para mim que a resposta a qualquer tipo de amor forte que nós possamos ter não se encontra naquilo que, nós dizemos e sentimos tanto, mas se demonstra na forma como nós vivemos, na forma que nós amamos a cada um de nós. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, diz o Senhor Jesus. E ele fez isso com uma toalha. E ele fez isso, posteriormente, com uma cruz. Esse é o nosso desafio. Jesus pergunta por 3 vezes, você me ama? E Pedro fica triste. E ele provavelmente ficou triste, sabe por quê? Porque ele se lembrou de ter negado Jesus por 3 vezes. E ele negou assim abertamente, para as pessoas ouvirem. E ele talvez esteja pensando o seguinte, eu estou dizendo que eu amo Jesus, mas será que dessa vez é forte o bastante? Por isso o coração dele começa a ficar até um pouco confuso, porque Jesus sabe de todas as coisas. A resposta de Pedro é genuína, eu amo você. Mas Jesus, o Senhor que sabe. E aí Jesus diz, bom, eu realmente sei. E eu digo para você, vá e cuide, alimente, abençoe, se vista com uma toalha. Jesus está realinhando o coração de Pedro, Jesus está realinhando o nosso coração. Não basta dizer eu te amo, Jesus. Não basta. Nós precisamos demonstrar isso na nossa vida, no nosso corpo, na nossa existência. Mas tem mais. Jesus ele vai dizer mais uma coisinha para Pedro no final. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Nós não devemos pensar que Jesus espera de nós um amor fraco, um amor menor. Há algumas pessoas que pensam que Jesus ele diminui lá por conta dos verbos que ele fala de amor, porque tem vários tipos de amor lá em grego. Não. Jesus ele requer aquilo que a palavra sempre disse, que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma e de toda força, não menos do que isso. Então Jesus está mostrando agora para Pedro que não foi capaz de morrer por ele, que ele haveria de morrer ainda por Jesus. Pedro não foi capaz de morrer naquele momento, mas ele haveria de ser capaz depois. Porque quando ele fosse mais velho, pessoas levariam ele para onde ele não queria, vestiriam ele da forma que eles bem entendiam. E diz a tradição cristã que Pedro morreu por Jesus. A tradição cristã diz isso desde o século IX, que ele morreu em uma cruz. Ele não foi capaz de ir até a cruz com Jesus naquele dia, mas ele haveria de ser capaz depois. O que isso nos traz de consolo? Talvez você agora, nesse momento, não seja capaz de amá-lo assim. Você reconhece que não tem um amor forte o bastante para entregar sua vida por Jesus. Jesus diz para você, você não é capaz agora, mas se você me seguir, você será. Se você andar comigo, você vai ser capaz de tomar a sua cruz também. Jesus, ele arroga para si o direito das nossas mentes, dos nossos corações, dos nossos sentimentos, mas também dos nossos corpos. Ele requer de nós um amor que seja capaz de entregar tudo. Ele tem que ser o Senhor dos nossos corpos. Não pode ser menos que isso. Ele tem que ser Senhor das nossas mentes. Ele tem que ser o centro das nossas mentes. Ele tem que ser o centro de toda a nossa atividade física e mental. Ele tem que ser o Senhor disso. Ele requer santidade de nós. Porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele requer essa santidade tanto física, o que nós fazemos com nossos corpos, como também mental, o que tem alimentado a nossa mente, o que a gente tem gastado tempo. Ele requer isso.
tanto os pecados físicos quanto os intelectuais, Ele é o Senhor de tudo. E Ele requer isso de nós. Mas para nós amarmos a Ele com toda a força, a resposta não está em simplesmente tentar. Porque Pedro tentou, e ele tentou mesmo, gente, por isso que ele fica triste. A resposta está no discipulado, em segui-lo. Jesus relembra a Pedro a sua vocação, o seu chamado. Aconteceu de forma muito parecida. Pedro era um pescador, ele estava pescando, e ele teve uma pesca maravilhosa. E ele ficou abismado, que tipo de homem faz uma coisa dessa? E Jesus disse, olha, você ficou muito surpreso com tudo isso, mas eu digo para você que eu farei de você, não pescador mais de peixe, mas pescador de homens. E aí ele diz, vem e siga-me. Jesus está relembrando Pedro do seu local de verdade, aonde a sua força tem que estar depositada, quem ele deve ouvir, quem ele deve depositar tudo o que tem. E a resposta é Jesus, e a resposta está em segui-lo. A resposta está no discipulado. Não existe outra forma. Tudo começou com o discipulado, e tudo termina no discipulado. Nós não seremos capazes de amar a Deus com toda a nossa força se nós não segui-lo. Se nós não estivermos seguindo, nós estaremos nos enganando. Nós teremos um amor fraco, um amor de faz de conta. Estamos dispostos a seguir a Cristo com toda a força? Isso exigirá de nós muito, muito. E eu traduzo dessa seguinte forma. Vai nos exigir força física e força mental. A força física é serviço. É uma tarefa muito difícil. Porque muitas vezes nós dizemos que vamos servi-lo, vamos amá-lo, mas nós nem sequer estamos capazes de acordar cedo por causa de Jesus. Nós dizemos, eu estou capaz de qualquer coisa por ti, mas nem sequer nós estamos dispostos a falar de Jesus para o próximo. Servir é muito difícil. E quando nós falamos do próximo, piorou, porque tem próximo que é muito difícil. A gente já viu isso umas semanas atrás. Servir, amar, é complicado demais. Isso vai exigir força física de você. Empenho de verdade. Que eu traduzi força física como empenho. Mas também vai exigir de você uma força mental, uma definição muito clara na sua vida, da sua identidade, daquilo que sonda o seu coração, a sua mente o tempo todo. Pois nós somos atacados o tempo todo em nossa mente, para vivermos em outras coisas. A nossa mente acaba sendo um campo minado, onde tudo é jogado e às vezes a gente abraça tudo. Vai exigir de nós uma decisão muito séria. Eu devo segui-lo mesmo? De verdade? Então, não vai ser de faz de conta. Não pode ser pela metade, não pode ser parcial. Eu vou segui-lo com tudo. Com toda a força mental que eu tenho, com toda a força física que eu tenho. Empenho e decisão que se traduzem em renúncia. A vida cristã é uma renúncia, gente. E é difícil. O caminho é estreito, a porta também é estreita. Podia ser bem mais fácil, né, para caminhar, mas não é fácil. A gente tem que ser como aquela parábola do homem que encontrou um campo muito precioso e ele vendeu todos os seus bens para então ter aquele campo. É assim que é o reino de Deus. É isso que Deus requer de nós. Ele não requer um pouquinho de nós, Ele requer tudo. E isso exige muita renúncia. Renunciar às minhas vontades da carne. Renunciar aos meus desejos de ter distrações simplesmente para então viver uma vida bem, alienada. Requer renúncia para estar disposto a seguir a Cristo com toda a força. Jesus, ele não é simplesmente o Salvador. Jesus é o Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele domina sobre tudo. Isso incluindo tudo que nós somos. Ele nos deixou exemplo e nós seremos felizes se os praticarmos. Jesus mudou o nome de Simão. Simão é o Pedro, o filho de João. Ele mudou o nome de Simão para Pedro. E você sabe o que significa Pedro? Pedro significa pedra, rocha, rochedo. Porque no começo Pedro era uma pessoa fraca,
uma pessoa volúvel, uma pessoa com um amor muito fraquinho, mas agora ele é capaz de ser uma pedra. Ele é capaz de ser forte, de ser firme, de ser uma pessoa com solidez, uma pessoa capaz de seguir Jesus, agora de verdade, com uma toalha. Se você já leu 1 Pedro e 2 Pedro, você vai ver que ele entendeu o que de fato ele precisava fazer. E o que ele precisava fazer é abraçar e servir as pessoas. E o que nós precisamos fazer é o mesmo. Mas também, depois de tomar uma toalha, nós precisamos também aprender a tomar uma cruz. E tomar uma cruz é muito difícil, porque aí nós estaremos morrendo um pouquinho mais para nós e estaremos entregando o restante para Deus, ou seja, tudo. E quando nós fazemos isso, então nós também podemos ser uma rocha. Nós também podemos ter um amor forte, um amor firme, um amor que está realmente resolvido, está depositado na pessoa certa. Eu gostaria de orar com você, gostaria de refletir com você sobre isso. Nosso amor é complicado. O ser humano funciona de um jeito muito difícil. Hoje nós podemos dizer, estou disposto a seguir você, Jesus, mas com a nossa vida amanhã, nós não traduzimos isso na nossa existência. Eu quero que você pense com todo o seu coração sobre o seu amor e aonde a sua força está sendo colocada. A força do seu coração tem que estar em Jesus. Tem que estar em amar pessoas que não são amáveis, que são complicadas. O seu amor por Deus tem que ser forte ao ponto de tomar uma toalha e também tomar uma cruz. Esse tem que ser o nosso amor por Ele. E o nosso pedido é que nós possamos segui-lo. E segui-lo de uma forma tal que nós jamais viemos a abandoná-lo. Quero orar com você. Você entendeu que se não tem seguido Jesus de verdade até agora, muitos de nós, a maioria de nós, temos vivência na igreja, vivência com coisas religiosas, mas seguir Jesus não tem a ver com isso. Seguir Jesus tem a ver com amor. Seguir Jesus tem a ver com serviço, com renúncia. Seguir Jesus tem a ver em deixar para trás as casas e os monumentos, os castelos que construímos com as nossas mãos para nós mesmos e queimar tudo. Seguir Jesus é colocá-lo mais uma vez no centro das nossas vidas. Seguir Jesus é mais uma vez reacender a chama do primeiro amor. Seguir Jesus é simplesmente dar tudo de nós, não só uma parte. Você quer seguir Jesus de verdade? Eu quero. E o Senhor sabe, Jesus, que eu quero. Como eu quero, Pai. A minha vontade é não deixá-lo, Pai, por favor, não. Realinhe meu coração, Pai, por favor. Realinhe o coração da sua igreja, Deus. A gente possa renunciar, Deus, às nossas vontades. A carne não tem domínio mais sobre nós, Deus. A força que nós temos no nosso corpo, damos ao Senhor. Reacende a chama do amor por Ti, Deus. A essência da adoração na sua igreja, no seu povo, Deus. Para que nós possamos ser seus pés, as suas mãos, a sua boca. Que nós sejamos de fato o seu corpo, Deus, nesse mundo. O Senhor sabe que nós o amamos, Deus, mas às vezes não é de verdade, não é para valer ainda, Pai. Nós renunciamos, Deus, nossos desejos. Iniciamos, Pai, as nossas tantas construções, Pai. Abandonamos isso. Abandonamos as redes, Deus. Abandonamos tudo por Tua causa. Nos ajuda a não desistir de Ti, porque o Senhor não desistiu da gente, Pai. O Senhor nos olhou com amor eterno, Deus. Quebranta o nosso coração, Pai. Transforma-nos à imagem do Teu Filho. Queremos Te amar mais, com amor de verdade.
existe amor, Pai, se não entregando tudo. O Senhor jamais será tudo para nós, enquanto nós estivermos guardando algo para nós mesmos, Deus. Tem misericórdia de nós e nos perdoa. E alinha o nosso coração, Pai. E alinha o nosso coração, Jesus. Se temos o Senhor, temos tudo, Pai. Não é força de expressão, nós não precisamos de mais nada. Nós queremos viver a realidade do Teu reino hoje, na nossa vida, na nossa carne, enquanto nós estamos aqui. Queremos viver a realidade do Teu reino e queremos amá-lo, Pai. Talvez muitos aqui, Deus, já te amaram mais do que estão amando agora. Acende a chama, Deus, não deixa apagar, Pai. Fortalece o nosso amor, Pai. Que o nosso amor esteja fortalecido em Jesus, a pedra angular, aquele que tem todo o direito das nossas vidas. Por isso entregamos, porque o Senhor é digno. E por ser digno, Deus, nós estamos dispostos a Te seguir de verdade. De verdade, Pai. É isso que eu oro, Pai, é o meu desejo. Creio que é o desejo de todos, Deus. Creio que é o desejo de todos. Nós estamos fracos, Pai, mas sabemos que podemos ser fortes. Sabemos, Deus, que podemos amá-lo com força real, Pai, com toda a nossa força. Então, Deus, nos ajuda. Nós Te pedimos e agradecemos por esse momento, no nome de Jesus. Amém.